Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast visual Voz da Água. Meu nome é Erika Maria e hoje estamos com uma missão muito importante: falar sobre algo essencial para a vida e para o futuro do nosso planeta, a água. Esse podcast é uma iniciativa do projeto Guardiões da Água, desenvolvido por nós, alunos da ERIC Quintino Bocaiúva, em parceria dos nossos professores, com o objetivo de ir além da sala de aula, investigando como a nossa comunidade de Camocim de São Félix se relaciona com o consumo da água. Nós fomos a campo, conversamos com moradores e comerciantes, analisamos e coletamos dados para entendermos melhor a situação do local. Mas afinal, o que descobrimos? Que sua participação é fundamental e cada gota conta. Ao longo desse podcast, vamos compartilhar os resultados mais impactantes da pesquisa, trazer voz da comunidade e, claro, dar dicas super práticas para que todos nós possamos ser verdadeiros guardiões da água. E agora, com a nossa entrevista na comunidade, vamos passar a fala para o nosso colega José Felipe. Fiquem ligados, porque a conversa de hoje vai mudar sua percepção sobre a água. Estamos agora aqui com um dos nossos comerciantes da região daqui de Camocim de São Félix, seu Alessio. Ele agora vai responder umas perguntas sobre o consumo de água. Na sua opinião, qual a importância de economizarmos água no nosso dia a dia? A água, a importância é muito grande, né? Quanto mais você gastar, desperdiçar, aí vai faltar água no planeta, né? Mais para frente, aí vai haver uma certa dificuldade para o futuro, né? E você economizando a água vai ser bom para todo mundo. No caso, o senhor fala da escassez. Da escassez de água. No seu bairro, será que todo mundo consome a mesma quantidade de água? Eu acho que sim, isso vai depender de família, né? Isso vai depender de família. Aí, vamos dizer, se na minha casa tem 8, 10 pessoas, o consumo é bem maior, né? Aí, caso se tiver menos gente, o consumo é menos, a não ser que a pessoa estrague por perversidade, por gosto, mas eu acho que o correto é economizar. Certo. Então o senhor diz que o gasto de água vai variar por quantidade de pessoas por casa. quantidade de pessoas, de residência, pela quantidade de pessoas. Então foi isso, obrigado pela entrevista. Por nada, Estamos agora valeu, aqui campeão. com um comerciante, seu Eduardo, e vamos fazer uma pergunta sobre o gasto e consumo de água aqui na região de Camocim de São Félix. Seu Eduardo, na opinião do senhor, qual a importância de nós economizarmos água no nosso dia a dia? É fundamental, né? Fundamental para a sociedade, né? Principalmente hoje, a gente também com a COP30 aí, né? Infelizmente, todo mundo pensa nisso, mas é essencial. Então, eu acho que economizar água é essencial para nossas vidas. Fundamental. Fundamental. Algo que nós devemos preservar. Devemos fazer sempre, né? Não só nesse momento. Você acha que nós devemos economizar água sempre, Sempre. mesmo não tendo em alguma escassez? Isso, perfeitamente. No bairro do senhor, será que todo mundo consome a mesma quantidade de água? Não, com certeza não. Uns mais, outros menos. Porque varia de casa em casa, né? Uns mais, outros menos, não. Isso não. Então foi isso. Obrigado. Vamos entrevistar agora o senhor Ivo Cowboy sobre o gasto e consumo de água aqui na região de Camocim de São Félix. Na opinião do senhor, qual a importância de nós economizarmos água no nosso cotidiano? É responsabilidade de toda economizar água, né? Porque anos de estudo diz que no futuro vai faltar água, né? Temos que economizar porque na nossa região tem bastante água, mas fora da nossa região pouca água. Devemos economizar para que todos tenham água. Então o senhor acha que a população deveria se preocupar agora com uma futura escassez de água, né? Sim, né? Como também devia se preocupar, né? Plantar árvore, né? Que o nosso planeta está perdendo
alto, desmatamento muito grande, e vem a escassez de água por causa disso também. Isso preocupa racionar, e porque na nossa região tem água, aqui fora pouca água, né? Mas temos que economizar para que todos tenham água. No seu bairro, o senhor acha que todos gastam a mesma quantidade de água que o senhor? Não, depende de casa, da quantidade de pessoas dentro de casa, né? Tem pessoas que têm o costume de tomar banho com o chuveiro ligado, sem desligar, né? Tá grande prejuízo, né? Até com o bolso dele mesmo. E outros não economizaram no banho, vai lavar a louça, na roupa, entendeu? E temos que economizar, mas todo mundo não economizar água não. Um tem cuidado e outro não, outro lava carro, deixa a mangueira ligada, calçada de casa, deixa a mangueira ligada, aí depende de cada um, a consciência de cada um. O senhor costuma reutilizar a água de alguma forma? A mulher lá em casa lava a roupa na máquina, a água, a maioria das vezes que ela tira, né, com sabão, né, ela costuma tirar e colocar no banheiro, que até fica cheiroso, né? Mas é importante isso aí, é economia no bolso e na água, né? Muito obrigado pela aqui com o seu Josiel. Vamos fazer algumas perguntas sobre o gasto e consumo de água aqui na região de Comissão de São Félix. O senhor sabe quanto tempo costuma deixar o chuveiro ligado? Já pensou em calcular quanta água vai embora no banho demorado? Não, eu nunca pensei nessa possibilidade de poder calcular. E aí, calculando, a gente poderia tentar economizar tanto tempo quanto o gasto de água. Na casa do senhor, vocês costumam fazer algo para economizar água, tipo reaproveitar a água de alguma forma? Sim, a gente aproveita, né, a água da máquina, a lava, tiramos e utilizamos para lavar a frente da casa, cuidar da frente da casa, isso que a gente já faz. Você acha que todo cidadão deveria ter um pensamento assim, de reutilizar a água de alguma forma? Sim, claro, é muito importante, né? Nós, tratamento de pressão de água para quase tudo. Então a gente economizando e reaproveitando é uma forma muito boa de fazer. Obrigado. Estamos aqui com o professor Hugo, da cidade de Comissão de São Félix, e vamos perguntar sobre o consumo e gasto de água na região. Na sua opinião, qual a importância de economizar água no nosso cotidiano? Água é tudo, né? Água é vida, né? Então a tua civilização se desenvolveu próximo às águas. Toda cidade, toda civilização só floresceu em torno de rios e água. Então a água é fundamental, né? Então o senhor fala que a água é necessária para nós continuar evoluindo. Muito. É parte da evolução. Tecnologicamente e fisicamente. Biologicamente, né? O nosso corpo é formado de 70% de água, né? A água é fundamental, né? Você sabe quanto tempo costuma deixar o chuveiro ligado? Já pensou em calcular quanta água vai embora num banho demorado? Olha, o tempo eu sei que é demorado. Os banhos lá em casa são demorados. Tanto meus filhos, Vanessa, e tem nem noção. Mas eu acredito que é um volume bom, um volume considerável de água. O senhor acha que se esses banhos, caso fosse uma escassez de água com condição, e o senhor cortasse metade desse tempo que o senhor gasta no banho, o senhor acha que ajudaria em alguma coisa? Aí muito. Na escassez todo mundo se segura, né? Todo mundo economiza. Que todos os cidadãos de Comissão, boa parte no caso, teriam o mesmo pensamento que o senhor de economizar água? Teriam. Na dificuldade todo mundo tem que fazer sua parte, né? Não é assim que se diz. Certo. Como a gente tem, assim, vamos dizer assim, de certa forma um pouco de abundância, né? Não ficamos assim, rodeados de rios e tal, mas a Compes e o chafariz daqui abastece bem a cidade. Então não há essa preocupação em economizar, infelizmente. Não tem essa cultura de economizar água, não existe. Mas o senhor acha que o cidadão de Comissão deveria ter já um alerta de manter um determinado respeito sobre o limite de água, o tempo de consumo com a água? É verdade, deveria. Deveria pelo bem do planeta, né? Até porque a geração da gente é passageira, virão outros depois, né?
aumenta é a questão do aquecimento global, né? Desmatamento. Tudo isso prejudica a própria evolução do homem aqui na Terra. E água é fundamental. Então, se houvesse uma conscientização mundial, acredito que sim, a gente ia ter menos problemas com escassez de água. Essa é só uma pergunta. Na sua casa, vocês costumam fazer algo para economizar água? Tipo reaproveitar a água da chuva ou fechar a torneira enquanto lava a louça? Olha, o reaproveitamento de água que a gente faz é no chuveiro do quintal. Muitas vezes quando minha esposa lava roupa ou alguma coisa que vai lavar o quintal, ela reaproveita nos baldes e bacia para utilizar no banheiro, na descarga. Em vez da descarga, utilizar a água que foi utilizada no quintal. Vocês reaproveitam muito a água da chuva? De certa forma, não. Não? Não. Não é aproveitamento. Mas vocês acham que Também. os cidadãos deveriam usar mais armazenar mais água para fazer o reaproveitamento, né? Da chuva? Então foi essa entrevista com o seu Hugo. Espero que o senhor tenha gostado da experiência, das perguntas. Tá bom. Obrigado. Bom, pessoal, estamos de volta após nossas entrevistas na comunidade sobre o consumo consciente da água. E para comentar um pouco sobre isso, estamos com o nosso professor Fábio Filho. Eu sou Fábio, professor de Geografia aqui da EREM Quintino Bocaiúva, com formação em Ciências Biológicas, graduando em Geografia e Pedagogia. E estamos aqui, ladeados nesse projeto, para comentar um pouco sobre o consumo consciente da água, o descarte correto da água e tudo o que envolve a água no nosso ciclo região. Bem, e o que nós podemos inferir, professor, a partir das respostas propostas pelos moradores ao longo dessa entrevista? Bom, o primeiro ponto é que a entrevista analisada pelo nosso colega Felipe, ele conduz um movimento de conversa. Então, nós tivemos um aporte teórico em sala de aula na escola, assim como fazemos constantemente, mas é importante ouvir o povo. O que é que o povo está percebendo com relação ao consumo consciente, ao uso de água? Será que a quantidade de pessoas dentro de uma casa interfere no elevado uso de água ou não? Percebe? São pontuações que às vezes nós não trabalhamos de maneira teórica, mas que o povo traz. Então, a importância e relevância desse movimento de campo teórico, sala de aula, uma entrevista propositiva a partir de um uso de estatística com relação ao consumo consciente da água e ouvir o povo faz com que um processo de compreensão das realidades sejam mais intensificados. Então, eu acho que o principal comentário a tecer a respeito disso não é nem sobre o que especificamente cada pessoa falou, mas é ressaltar a importância desse movimento de escuta para a construção, inclusive, de políticas públicas. Porque há relatos ali que nos direcionam o olhar para a real problemática. E nós fugimos muito, às vezes, utopizando, pensando demais em termos técnicos, quando o povo traz problemas práticos que querem e requerem soluções práticas. Então, essa é a linhagem, esse é o olhar que você deve ter ao ouvir as entrevistas que foram conferidas. E como a compreensão da geografia local e dos recursos hídricos específicos da comunidade pode influenciar a eficácia das ações da conscientização? Pergunta longa, mas vamos embora. Conhecimento é poder. Quando você passa a conhecer e compreender alguma coisa de maneira profunda, você então consegue perceber-se naquele meio. Quando eu começo a conhecer a minha comunidade e como as coisas estão sendo atuadas ali com relação à água, eu entendo que aquela água da torneira, ela não é um passe de mágica. Tá no rio, pronto, tá minha torneira. Não. Tem todo um percurso, que nós chamamos de percurso da água, até chegar na minha torneira, até chegar no meu copo de água potável. E quando eu começo a ter a compreensão da comunidade local, eu começo a perceber que há ações que devem ser feitas para a melhora, seja do transporte, seja do uso, seja da solução de problemas que pode ser de responsabilidades comunitárias, de responsabilidade do poder público. Resumindo, eu passo a conhecer os problemas e potencialidades advindos daquela micro-região, daquele espaço. E aí lembre-se, a geografia nada mais é do que uma relação, o estudo da relação estabelecida entre ser humano e espaço. Quando nós conversamos de água, em um olhar geográfico, é isso que eu estou procurando. Essa água está em qual espaço? Qual é o impacto da presença ou ausência dessa água naquele espaço para os seres humanos?
e como as ações dos seres humanos impactam de maneira significativa a qualidade daquela água, o transporte daquela água. Então o conhecimento vai nos ajudar a compreender esse cenário que nos norteia de como agir. Essa é a relação estabelecida. E de que forma a análise de distribuição espacial do consumo e desperdício de água, identificada na pesquisa de campo, pode ser utilizada para direcionar políticas públicas ou ações comunitárias mais assertivas? Primeira coisa, não há possibilidade de eu estabelecer uma política pública ou uma ação comunitária sem entender qual é o problema. A pesquisa que vocês fizeram de escuta nos remete a entender os diferentes cenários da água na nossa micro-região. E a partir disso, nós conseguimos mensurar o tamanho dos problemas, mensurar o tamanho dos impactos, qual comunidade a água ainda não chega, por que não chega e como resolver, qual comunidade a água chega, porém tem um cano estourado e está tendo vazão, de quem é a competência para resolver, como podemos mitigar essas ações que com potencialidades de negatividade para o ciclo social. Então o ponto é esse, as políticas públicas são necessárias, as ações comunitárias são preponderantes, mas para que eu haja e para que eu proponha uma política pública, o primeiro passo eu tenho que identificar o problema, o local do problema, como aquele problema foi se intensificando ao longo do tempo, por que ele surgiu, para que então possamos resolvê-lo. Então toda essa proposição desse trabalho, que é incrível, magnífico no sentido pedagógico, nos remete a isso, a olhar o povo. O que é que acontece naquela comunidade com relação ao uso exagerado de água? Por que aquela comunidade gasta tanta água? E agora? O que é que eu faço a partir desse conhecimento? Então, é isso, é essa linhagem de pensamento, essa estruturação que tem as suas ramificações, que nos conduz à criação, ao desenvolvimento e efetivação das ações públicas em conjunto com a comunidade. Porque uma política pública sem conscientização daqueles que serão afetados por ela se torna inócua. Qual a importância de se estudar os ciclos hidrológicos e as bacias hidrográficas locais para a formação de uma consciência ambiental crítica nos alunos? Eu diria não só aos alunos, mas à comunidade de maneira geral. Porque, veja, essa terceira pergunta ela se relaciona muito com a primeira. Se eu não tenho conhecimento de onde vem a água, ou melhor, como funciona a dinâmica da água no meio ambiente, dificilmente eu ficarei consciente do meu papel. No meu papel em propor ações que não tracem um percurso negativo de interferência no ciclo hidrológico natural. O meu papel de entendimento que aquela água que chega na minha casa pertence a um ciclo que é natural e que nós, seres humanos, agimos para que possamos melhorar a sua qualidade para o nosso consumo. Então, a resposta dessa terceira pergunta está nos entremeios da primeira. A conscientização ela se faz a partir do conhecimento e não o conhecimento a partir da conscientização. Compreende? À medida que eu conheço, eu me conscientizo. À medida que eu conheço e me conscientizo, eu passo a agir. Agir como um guardião da água, assim como propõe a ideia do projeto. E por fim, como a intervenção humana no ambiente, seja por urbanização ou atividades agrícolas, impacta a disponibilidade e a qualidade da água na região estruturada pelo projeto? A pergunta é muito boa, mas eu quero dar um retorno para além da pergunta. Muitas vezes nós pensamos a ação do ser humano sempre como negativa no meio. Mas não é assim. O ser humano ele pode agir de diversas formas no meio, muitas de maneira negativa, que é o que nós iremos comentar, mas para além disso, você tem um papel de ação propositiva. O ser humano pode ajudar o meio. E lembrem-se, novamente, o que é a geografia? É o campo que estuda a relação estabelecida entre o ser humano e o espaço. Se o espaço ele está favorável para o desenvolvimento, logo os seres humanos serão impactados de maneira positiva. Então é um jogo que vai sempre buscar ramificações no comportamento humano. E aí, partindo dessa premissa, entendendo com profundidade esse plano conceitual, a urbanização exagerada, sem planejamento, causa danos severos ao meio. E nesse meio está imerso o mundo da água. Então, os comportamentos inadequados com relação a descarte do lixo, por exemplo,
em bacias. O comportamento inadequado com relação ao uso exagerado da água e ações não prioritárias. O comportamento do descarte da água de maneira voluntária, sem que haja necessidade para tal ação. Tudo isso prejudica o ciclo natural. Tudo isso, no final, tem como principal prejudicado o meio ambiente de maneira ampla, geral e restrita, e nós, seres humanos. Então, os nossos impactos, eles são severos no meio ambiente, mas só quem pode solucioná-lo também somos nós. Então, há um olhar muito negativo para as ações humanas, porque, de fato, proferimos ações que são negativas. Mas não podemos olhar o ser humano apenas como promotor de ação negativa. E eu acho que esse podcast ele vai além. Ele está aqui para mostrar a você, ouvinte, que nós, seres humanos, podemos também ser um guardião da água, um guardião do meio ambiente, um guardião daquele espaço onde nós residimos, nós nos desenvolvemos e os nossos filhos, as pessoas amadas que estão ao nosso redor. Então é um convite para que você passe a perceber o meio ambiente enquanto um campo, um espaço onde o ser humano está imerso, que comete sim ações negativas como descarte incorreto do lixo, pode entupir bueiros, por exemplo, e aí o ciclo hidrológico urbano da água é desviado, causando enchentes e outras catástrofes e desastres naturais para além do que é comentado, para além do que é descrito. Então, de maneira geral, é isso. Então, Fábio, foi isso. Muito obrigada pela sua participação e foi um prazer. Eu que agradeço. Quero parabenizar todos que concluem esse projeto, porque é assim que se faz a educação. A educação ela se faz a partir do momento que eu me proponho a conhecer o problema, buscar entendê-lo, propondo soluções e comunicando. Então, vocês estão parabéns e venham todos ser um guardião da água. E agora, com a nossa professora de Biologia, Arla Cristina, vamos dar continuidade às nossas perguntas. Mas antes disso, a senhora poderia se apresentar? Certo. Eu me chamo Arla, sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alagoas e exerço a função de professora aqui da Rede Estadual de Pernambuco na disciplina de Biologia. Certo. Como a qualidade da água, que pode ser inferida a partir dos padrões de consumo e descarte, afeta a saúde dos organismos vivos e os serviços ecossistêmicos prestados pela natureza? A qualidade da água ela é fundamental para a manutenção de qualquer espécie no nosso planeta, certo? A nossa sobrevivência depende disso, a sobrevivência da fauna, da flora. Então, quando se tem algum nível de contaminação de algum ambiente aquático, a gente vai acabar ocasionando um desequilíbrio no ecossistema como um todo, certo? Principalmente por atividades industriais, atividades agrícolas, atividades do próprio esgoto doméstico, lixo. Então, tudo isso vai causar o descarte inadequado de substâncias tóxicas em ambientes aquáticos. O que é que isso vai ocasionar? Além da contaminação por si só, devido à liberação dessas substâncias tóxicas, a cadeia alimentar como um todo ela vai ser afetada por essas substâncias. Então, as espécies vão desaparecer, a gente vai ter a extinção de algumas espécies, o adoecimento de outras. Você falou um pouquinho sobre os serviços ecossistêmicos, O que são isso? Os serviços ecossistêmicos é tudo aquilo que a natureza fornece ao ser humano, direto ou indiretamente. Então, quando a gente tem a contaminação da água, esses serviços eles vão ser afetados. Por exemplo, padrão de chuvas, regulação do clima, atividades agrícolas, Então, pessoas que dependem de atividades agrícolas vão ser também afetadas. A produção agrícola é afetada, a produção de alimentos é afetada. E aí o que é que acontece? Além dos problemas ambientais, a gente vai ter uns problemas também econômicos, sociais, Então, todo problema ambiental ele gera uma consequência social e econômica também. Certo. E de que maneira a poluição da água, mesmo em níveis aparentemente baixos, pode gerar efeitos cumulativos e a longo prazo na cadeia alimentar e na saúde humana? Bom, quando a gente fala de cadeia alimentar, quase sempre a gente está se referindo a essas substâncias tóxicas que são jogadas em ambientes aquáticos. Por exemplo, as atividades agrícolas acabam
utilizando normalmente agrotóxicos, pesticidas, que são substâncias tóxicas para os animais, para os seres humanos. E essas substâncias elas acabam caindo ali em rios, lagos, né? Além disso, a gente tem a contaminação por metais pesados, como cádmio, arsênio. E o que é que isso acontece? Essas substâncias, por serem tóxicas, elas acabam se acumulando nos tecidos dos organismos, certo? Das espécies aquáticas ali. Essas substâncias, elas não são facilmente liberadas pelos organismos, elas vão se acumulando. A gente chama isso de bioacumulação. Então, o que é que vai acontecer? À medida que as espécies de animais vão se alimentando ali naquele ambiente aquático uns dos outros na cadeia alimentar, a contaminação ela vai aumentando no organismo dessas espécies, e quem está no topo da cadeia alimentar, os predadores normalmente, os animais maiores vão ter maiores níveis de contaminação, né? Mais uma vez, essas substâncias elas vão se acumulando. Então a contaminação ela só vai aumentando nos organismos. Nós, seres humanos, inclusive, a gente está no topo da cadeia alimentar. Então, temos grandes níveis de contaminação no nosso próprio corpo, devido a essas substâncias, esses metais pesados. Isso vai gerar o que na saúde humana? Diversas doenças, diversas complicações. Doenças neurológicas, deixa eu ver mais. Até o próprio câncer, né? Alguns estudos já mostram que alguns tipos de cânceres estão associados ao acúmulo de metais pesados nos organismos. E de que forma, como o projeto Guardiões da Água pode contribuir para a compreensão da interdependência entre a saúde humana, a saúde ecossistema e a disponibilidade de água potável? O projeto, por si só, ele é um projeto de educação ambiental. Então, todo o projeto de educação ambiental, ele visa sensibilizar a população dos problemas ambientais, né? Então, ela é super importante nessa perspectiva de sensibilizar a população, demonstrar quais são os problemas ambientais locais que estão acontecendo ali. E não só sensibilizar, mas mostrar para a população que todo mundo tem o direito, né, a ter um meio ambiente limpo, saudável, de qualidade. Isso está previsto na Constituição. E não só é o nosso direito, como o nosso dever também de agir, né? A pequenas atitudes do nosso próprio cotidiano que a gente pode estar mudando aí. Por exemplo, evitar água, né? Deixar desperdício de água, evitar o uso de plásticos, copos, canudos, evitar a poluição, né, de rios, lagos por essas substâncias. Então, tudo isso são ações que a gente pode estar realizando e ajudando o meio ambiente também, né? E sensibilizando todo mundo. E também reivindicando dos poderes públicos ações e soluções para os problemas apresentados, né? Então foi isso, Arla. Muito obrigada pela explicação. Por nada. Nesse momento, com o professor de matemática Silvio Moura, vamos fazer mais algumas perguntas para ele. Pode se apresentar. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Eu me chamo Silvio Moura, como a Erika me mencionou. Atualmente eu sou professor de matemática do Quitino, dos primeiros anos do terceiro, e sou formado em licenciatura em matemática. Bem, Silvio, separamos algumas perguntas aqui. Primeira, qual é a relevância da visualização de dados, gráficos de pizza, barras, etc., para comunicar de forma eficaz os resultados da pesquisa e engajar a comunidade na causa da água? Então, Erika, a excelente pergunta que você fez. Quando a gente trabalha com dados e gráfico, o mais importante destacar é que o gráfico ele é uma maneira visual da gente trabalhar o dado. Imagina a gente fazer uma entrevista com 1000 pessoas e ter que ler essas mil informações em uma tabela. A gente perderia muito tempo, perderia tempo precioso. Então, um gráfico, seja ele de coluna, horizontal, vertical, gráfico, pictograma, ele faz com que fique mais visível e mais fácil de a comunidade escolar, a comunidade toda da escola ter acesso às informações. Certo. E considerando a coleta de dados sobre o tempo de banho ou frequência de lavagem de carro, como a modelagem matemática simples pode ajudar a estimar o volume total de água desperdiçando ou economizada em um determinado período? Então, os alunos dos primeiros anos tiveram essa oportunidade de ir a alguns bairros de Camucina, Coab, Messias, Monteirão, Bairro Novo, e tiveram que entrevistar algumas pessoas sobre o consumo de água dessa família. Primeiramente, é importante dizer que eles tiveram um papel de cientista nessa parte de coletar dados e interpretar dados, e a gente também trabalhou com eles a questão de frequência relativa e frequência absoluta em sala de aula, em que a gente pode demonstrar como esses dados podem ser trabalhados e tratados.
E por fim, de que forma o uso de proporções e porcentagens é fundamental para comparar o consumo da água entre diferentes perfis da comunidade, residencial, comercial, institucional, e identificar os maiores desafios? Então, Erika, a gente sabe que o consumo de água ele está diretamente relacionado com como a pessoa vive sua dia, né? Seja uma atividade, seja uma família. Porque, por exemplo, um restaurante ele vai consumir bem mais água do que uma família com 2 pessoas. Então, quando a gente coleta esses dados e trabalha e interpreta, a gente pode pensar em maneiras de economizar água e assim melhorar o meio ambiente. Então, Silvio, foi isso. Muito obrigada. Muito obrigado também, Erika, pela companhia. Com um olhar mais aprofundado na história do consumo da água, vamos conversar agora com o professor Aspreno Marcos de História. O senhor se apresenta? Bom dia a todos. Eu sou professor de História. Minha formação, como já falei, é História e minha especialização também é História. E estou aí nessa profissão, né, já há mais de 30 anos, ou exatamente 36 anos. Bem, temos algumas perguntas aqui sobre o consumo da água e vamos fazer. O projeto busca gerar consciência sobre o uso da água. Qual a relação histórica da comunidade ou da região com seus recursos hídricos? Houve mudanças significativas ao longo do tempo? Olha, a resposta é um pouco longa, mas vamos por partes. Veja bem, as mudanças nos recursos hídricos houve muito, né? Houve uma evolução. O país foi evoluindo e os recursos hídricos também. Mas o que falta, na realidade, é uma conscientização por parte de todos, povo e governo, de um modo geral. Porque, vejam bem, a nível nacional, nós temos aí rios ultrapoluídos. Gasta-se bilhões e bilhões de reais e nunca conseguiram despoluir o rio Tietê. A exemplo de outros, a gente pode... O rio Tietê em São Paulo. Que a exemplo de outros países, como é o caso da França e da Inglaterra, que poluíram e hoje conseguiram despoluir. Hoje os rios são águas, né, potáveis. No caso aqui do Brasil, o rio Tietê em São Paulo, o mais poluído do mundo. Na nossa região aqui, o rio Ipojuca, o segundo mais poluído do Brasil, né? Os problemas que acontecem, vamos supor, lá nas Minas Gerais, né? Há alguns anos atrás, o rompimento daquela barragem de Brumadinho, todos os dejetos da questão das minerações caíram na barragem, a barragem explodiu e entrou no rio, matando todos os seres vivos. Então, gente, o Brasil é um problema seríssimo, né? Precisa muito isso. Precisa o olhar do governo, os governos estaduais, federal, municipais e também o povo. Porque não se tem uma política honesta, não se tem uma política com bom sucesso se não for a consciência geral. Vindo aqui para nós, 3 barragens que se usa água e a água é tratada. Mas a cor da água, pelo menos a que chega aqui para nós, parece refrigerante, né? Usou-se água da barragem ali próxima a Santa Luzia, usou-se água da barragem que vem de Barra de Guabiraba, e usou-se água da barragem próxima ali a Sapucarana. E a gente não tem um sistema de água que nos satisfaça, né? Inclusive a cidade tem muitos chafariz e a população usa água da Compesa e outra parte da população usa água do chafariz. Por quê? Quando se faz uma barragem, em torno da barragem não pode ter plantações de hortaliças. Por que plantação de hortaliças? Ou de outras plantas que exijam o veneno, o agrotóxico, né? E você sabe que aqui não se leva a esse cuidado, né? Porque quando chove, a água lava aquelas plantas que receberam os agrotóxicos e cai na barragem. E aí essa água vem poluída para humanos, para animais, né? Então, gente,
é uma conscientização realmente a nível povo e governo. Então, desse jeito, a gente melhoraria a situação da água. Houve avanços, como você perguntou desde o início, houve, claro, o país cresceu, né? Imensas barragens foram feitas por aí. Mas o tratamento da água no Brasil, ao meu ver, não sou especialista na área, mas ao meu ver, o tratamento da água ainda está muito na Idade Média. Precisa muito se ter cuidado com a água que nós tomamos. Até porque nosso maior bem da natureza é a água. É alimento para animais, plantas e seres humanos. Ainda muito preocupante, né? Como a evolução das tecnologias do saneamento e abastecimento de água impactou a vida das pessoas e a percepção sobre a importância da água ao longo da história? Olha, se for fazer uma retrospectiva de quando começou o abastecimento d'água, eu vou começar aqui por Pernambuco, né? Você sabe que até os anos 30, 40, não se tinha abastecimento d'água. Se tinha cisternas. Inclusive, na própria capital, as roupas das pessoas eram lavadas nos rios Capibaribe e Beberibe, né? Depois, o país foi se desenvolvendo e criou-se o sistema de abastecimento. Os canos, não existia tubulação de PVC, os canos eram de ferro. O que fazia? Enferrujava, né? Depois foi se aprofundando mais e se foi vendo. Mas as pessoas iam buscar água, né? Tanto na região metropolitana, Agreste, Sertão e por aí afora, as pessoas iam buscar águas em cacimbas, poços. Aquelas pessoas mais organizadas, que tinham suas casas maiores, alguns faziam sua cisterna ali no próprio quintal, ou nos terrenos que se tinha, né? Camusim buscava água onde? Nessas partes baixas que tinham cacimba. Se eu ir buscar de lata, né? Aquela velha vasilha de barro chamada pote, e as pessoas com o pote na cabeça. Então isso aí ocorreu até os anos 60 e 70, né? Depois é que foram melhorando o sistema de abastecimento d'água. Agora, uma das coisas é isso, gente. Muitas barragens que são para o abastecimento, elas recebem dejetos humanos. Eu não vou falar aqui em Pernambuco, né, na nossa área, para que, até uma questão de respeito a isso. Mas Minas Gerais, o Rio das Velhas, ela recebe parte dos dejetos humanos da capital, Belo Horizonte. Após quilômetros, está a barragem que limpa a água e volta para o povo beber. Então, por que não tira esses dejetos humanos de dentro do rio? Não se faz barragens para limpar, ou estação de tratamento, melhor falando, para limpar essa água, né? Por exemplo, aqui mesmo em Camusim, uma cidade alta, os nossos esgotos caem nos 4 pontos da cidade, porque Camusim é alta, né? E os esgotos caem, como é aqui na PE 103, que próximo ao cemitério novo, aqui próximo à igrejinha do Cruzeiro. Gente, aquilo é a coisa mais simples que tem. Não precisa se comprar filtros de última geração e etc e tal. Faz alguns lá com tijolo, ferro, pedra e areia. O esgoto cai dentro daquela parte, daquele tanque ali, né? Agora, tudo isso precisa de uma certa engenharia. Então, a água cai com os dejetos humanos, mais as substâncias que nós colocamos para limpar os banheiros, as casas, feito água sanitária para os banheiros, outros produtos, aqueles cheirinhos, né, para dar um melhor ar no ambiente. O esgoto derruba naquela parte ali. Após sair dali, por passar pelas britas, pelo cascalho de pedra mais a areia, a água já sai com entre 80% e 90% de pureza para poder seguir para as fontes de água.
E quais movimentos sociais ou eventos históricos relacionados à água podem servir de inspiração para as ações de conscientização do projeto? Olha, eu vejo o seguinte, para conscientizar as pessoas, tem muito. Vamos começar pelo governo, propaganda. Entendeu? Propaganda do governo, propaganda de empresas, não é? Essas empresas que lidam com a água, seria muito bom. Propaganda, conhecimento das pessoas e também dos governos, estadual, municipal e federal, como já falei. E principalmente das igrejas. Hoje, algumas igrejas, algumas denominações aí, estão se preocupando com política partidária e estão esquecendo de ensinar aos fiéis respeite o meio ambiente. Estamos vivendo mudanças climáticas, estamos vivendo período de maior poluição. Os maiores países do mundo não respeitam o que a ciência diz. Isso é para a igreja católica, igrejas evangélicas, as igrejas espíritas, todas essas denominações conscientizar, né? Porque a religião precisa conscientizar as pessoas para também, não apenas a busca pelo céu, mas também a busca por uma vivência consciente aqui na Terra. É isso que precisa ser. Ser humano consciente, ser humano saber do que está precisando. Tem aqueles que não ligam, dependendo do seu nível cultural, quando a gente diz isso, ele diz isso é besteira. Chove. Sei que chove, gente. Sabemos disso. Mas há uma mudança climática, há uma destruição do patrimônio natural. Então é necessário que cada pessoa tenha consciência e faça. Não é apenas dizer, é fazer. O que a gente diz são apenas palavras e o que a gente faz é resultado das palavras que a gente ouviu. E por fim, de que forma a legislação ambiental e as políticas públicas relacionadas à água se desenvolvem no Brasil e como isso se reflete na gestão atual dos recursos hídricos? Veja bem, a gente escuta muita conversa, muitas leis e poucas são postas em prática, né? Está aí desmatamento, Pantanal sendo queimado, Amazônia sendo destruída, né? A nossa Caatinga, aqui, né, a região do semiárido, uma destruição imensas. Que era um resultado disso para nós aqui de Camusim, de Barra de Bonito, São Joaquim de Sairé, vai em Bezerros que você vê o número de carros carregado com estacas, né? Daquela madeira que alguns chamam sabiá, outros chamam esqueci agora, aquelas madeiras que são próprias da região do semiárido, né? Porque são madeiras boas, duram muito tempo. Se a madeira é boa e dura muito tempo, ela também custa a se repor. Então vai-se lá, se derruba, vai se buscar em outros estados do Nordeste para se espalhar, para se fazer cerca. E não é proibido. Cada município sabe o que é proibido, cada estado sabe o que é proibido e se continua derrubando, né? Então há aquela falta de fiscalização. Por outro lado, vem as pessoas que dizem que precisam, né? Mas tem a estaca de cimento, que é definitiva. Então a legislação, ela ainda é muito falha nisso. Ela falha, mas também a consciência das pessoas consciência ou condição, né? Não sei se a estaca de madeira é mais barato ou a de cimento. Eu sei que fica nessa aí. A necessidade, a falta de consciência e a falta de recursos para se deixar a estaca de madeira e passar a se usar a de cimento, né? Que é aquela fabricada aí como a gente vê, que inclusive dá uma cerca definitiva. Então, existe isso.
Mas também tem aquela questão. Nesse Brasil, existe a lei, vírgula. Vamos ver o que podemos fazer? Existe, tal coisa tem que ser feita. Porém, então sempre há essas palavras aí que desfaz o que a lei diz. Então eu vejo, se fala muito em legislação, se tem um ministério aí do meio ambiente, secretarias do meio ambiente, mas a gente observa o quanto os nossos rios são poluídos, hiperpoluídos. Se os rios são poluídos, os riachos são, e se termina uma infinidade de poluídos. Daí o exemplo da Amazônia, né? A pesca do ouro, né? A busca pelo ouro, coloca-se aquele produto chamado mercúrio, que polui tudo. Então não é só a derrubada vegetal, é o uso do solo indiscriminado, o uso do solo sem uma consciência, né, do que o homem está fazendo. Daqui a 50 anos, como está o Pantanal? Como está a Amazônia? Veja a nossa região da Zona da Mata aqui em Pernambuco. Quando a gente vai para a praia, saindo de Camusim, até a praia que a gente vai, a gente vê pouca vegetação nativa. Né? Dá-se parabéns ali perto de Tamandaré por aquela reserva ecológica. Mas o resto é terra para cana, para banana e para inhame. Né? Então há essa questão aí, essa exploração. Pode se explorar? Pode. O ser humano sendo consciente, ele usa exploração, meio ambiente junto. Aí a coisa seria certa. Para isso a escola também, precisa ter até uma disciplina que fale sobre essa preservação do meio ambiente. E já que a gente está tendo essa oportunidade, o senhor queria dar um recado para as pessoas, para se conscientizarem sobre isso? Olha, o que eu tenho a dizer é isso. Nós, enquanto seres humanos, da criança ao velho, ao adulto, né? Do político às pessoas da burocracia, da parte burocrática, todo mundo, os religiosos, nós temos que falar na necessidade de preservar o ambiente. Fala-se muito em animais que estão em extinção, plantas que estão em extinção. E quantos territórios que nós temos que foram devastados, não foram replantados, e está aí para daqui a 100 anos tornar-se um deserto. A gente precisa viver agora com consciência. Esse período meu aqui, eu estou vivendo. Pós mim, vem meus filhos, meus netos, meus bisnetos e a família das outras pessoas. Os brasileiros, todo mundo precisa viver. E a natureza é o bem maior. Porque na natureza nada se cria, tudo se transforma. Tudo que nós temos, o homem tira do meio ambiente. Então, tirar do meio ambiente e preservar. Não apenas tirar o que lhe interessa e o que fica, você destruir de qualquer coisa. Porque você tirou o que interessa, mas o que fica, esse precisa ser preservado. Eu achei ouro aqui. Eu não vou me importar com planta, eu não vou me importar com animais, não vou me importar com pessoas, porque eu estou aqui no meio da Amazônia. Eu fiz aqui. E a água não sai dali de onde ele lavou o ouro e todas as preciosidades que ele encontrou. Não cai nos rios. O peixe tem vida, os povos originários têm vida, as plantas têm vida e daí por diante. Em suma, isso é nas 5 regiões no Brasil, de norte a leste, de norte a sul, de leste a oeste. É isso que precisa ser visto. Consciência da população, da criança ao ancião. Todos precisam ser conscientes. Igreja, escola, governos e a sociedade em geral. E os empresários também. Então, Supremo, muito obrigada por ter dado essa aula pra gente. É isso. Muito obrigado. Vamos entrevistar o funcionário da Compesa, seu Carlos. Seu Carlos, o senhor poderia se apresentar, por favor? Bom dia. Bom dia. Me chamo Carlos Eduardo, sou agente de saneamento na Compesa e
trabalho nesse cargo, né, nessa posição há quase 20 anos, são 19 anos para ser mais exato. E estou aqui à disposição de vocês. Muito prazer, seu Carlos. Separamos algumas perguntas para fazer para o senhor. Quais são os principais desafios operacionais e de infraestrutura que a Compesa enfrenta para garantir o abastecimento de água e o saneamento básico da região? E como a conscientização pública pode auxiliar nestes desafios? Bom, essa é uma ótima pergunta, né? E eu já conhecia a pergunta, então eu fiz uma colinha aqui, tá? Para não me perder. Veja, ela está dividida em duas partes. A primeira parte é os principais desafios, né? O desafio operacional se funde com o desafio estrutural, de infraestrutura. O que eu quero dizer com isso? O principal desafio da operação é justamente a infraestrutura. A gente, infelizmente, na nossa região, a gente trabalha com equipamentos que já são bem obsoletos, né? Equipamentos bem antigos. E a gente também tem algumas demandas bem complicadas em relação à infraestrutura. Tem questões, inclusive, com segurança das unidades, né? Então, o principal desafio da operação é justamente a infraestrutura da empresa no momento. E com relação à segunda parte da sua pergunta, né? De que forma a população, a comunidade pode ajudar? Veja, existem diversas formas que a comunidade pode ajudar o saneamento e o abastecimento de água aqui em Camusim. Por exemplo, a gente tem diversas demandas relacionadas a, como é que eu posso dizer? O pessoal vai fazer uma obra, por exemplo, e aí quebra determinado cano, certo? Então, nesse sentido, seria bom, por exemplo, antes de fazer uma obra e sabe que ali tem uma adutora ou que ali tem uma ramal da Compesa, tentar entrar em contato com a Compesa para saber exatamente a profundidade desses equipamentos, para que não houvesse tanta parada devido à quebra de equipamento. Outra coisa também que pode ser voltada para a comunidade é uma questão relacionada com o aplicativo Compesa. Não sei se vocês conhecem. Existe um aplicativo da Compesa que nesse aplicativo você é capaz de acessar mais de 90% de todos os serviços da Compesa. Além disso, existem algumas questões lá no aplicativo que você pode, por exemplo, relatar onde tem vazamento. Dá para fazer isso. Dá para você, se for de seu agrado, se for de seu desejo, relatar ligações clandestinas. Enfim, tem diversos serviços que estão relacionados a esse aplicativo e que ajuda demais quando a população se engaja nesse simples aplicativo. E só para concluir essa primeira parte, outro desafio que a gente tem é uma coisa chamada de Marco Legal do Saneamento. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma lei federal que ela é de 2020. É a lei, só para pegar minha colinha aqui, a lei 14.026 de 2020, que ela prevê a universalização do serviço de água e esgotamento sanitário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de acordo com esse marco legal, a gente precisa, até 2033, universalizar o serviço, ou seja, levar esse serviço de água e de esgotamento para toda a população, certo? O serviço de água, por exemplo, está bem encaminhado. Se você for pensar em Pernambuco, por exemplo, Pernambuco, 87% de toda a população de Pernambuco já tem serviço de água encanada, né? E a gente precisa levar esse número para perto de 100%. Então, de 87% para 100%, você percebe que não está tão longe. O grande problema do saneamento em Pernambuco é o esgotamento sanitário. O esgotamento sanitário, para você ter uma ideia, a gente só tem uma cobertura de 34,5% em Pernambuco, né? E a gente precisa elevar para pelo menos 90%, certo? Então, esses são os maiores desafios. Primeiro, a questão da infraestrutura, né? Que a gente já vê que tem uma preocupação em resolver, está havendo diversas reformas, diversas obras estruturais para resolver esse problema. E o marco de saneamento, né? E a população, uma maneira muito simples da população nos ajudar é baixando esse aplicativo, que é gratuito. Todos os serviços que contém nele também são gratuitos, tá? E vai ajudar bastante a gente. Certo. E de que forma a Compesa utiliza dados e tecnologias para monitorar o consumo, identificar vazamentos e otimizar a distribuição da água? E como essas informações podem ser compartilhadas com a comunidade para promover a economia? Veja, os dados eles são utilizados principalmente para mapeamento de demandas, né? Então a gente vai ter aquela quantidade de dados, aí a gente vai tratar aqueles dados, são diversos dados estatísticos, e esses dados vão nos indicar onde estão as principais demandas, onde é que vai ter demanda, por exemplo, onde é que está tendo muita falta d'água, onde é que está acontecendo muitos estouramentos e vazamentos d'água. E aí esses dados vão direcionar o nosso trabalho para essa situação, para essa direção. Esses dados também são públicos, né? E aí eu volto a falar do aplicativo Compesa. Esses dados vocês podem acessar lá no aplicativo, lá você vai ter diversos serviços, entre eles alguns dados. Obviamente que existem dados que são confidenciais, existem dados que são operacionais e que não convém a gente
né, passar para a população, mas tem diversos dados públicos lá. E se usa tecnologia das mais diversas formas, né? Eu cito de novo o aplicativo Compesa, que é uma forma de utilizar a tecnologia a favor da gente, e no mapeamento de vazamentos, existem diversas outras tecnologias que a gente utiliza também. Entre elas, só para a gente pegar um exemplo extremo aqui, existe a utilização de drones, por exemplo, que são munidos de câmeras extremamente sensíveis, às vezes até termossensíveis, tá? Ou seja, são aquelas câmeras que, de acordo com a variação de temperatura, a gente consegue ver algumas coisas que a olho nu a gente não conseguiria. Por exemplo, a gente precisa de câmeras como essa para monitorar tubulações que são subterrâneas, que estão enterradas, certo? E aí, porque veja, a gente tem como entender onde está o vazamento com uma fração de distância. Vamos dizer o seguinte, a gente aqui em Camusim, a gente tem uma elevatória de água que manda água para a nossa estação de tratamento, e dessa elevatória de água até a estação de tratamento tem um caminho longo, vamos dizer aí que tem uns 11 quilômetros, né? Então, quando há algum problema, os nossos equipamentos de aferição, eles vão dizer em que parte, em que trecho desse caminho está o vazamento. Mas ele vai dar uma precisão de, sei lá, 1 quilômetro, 500 metros. E aí a gente sabendo que está naquele pedaço, aí o pessoal vai lá, bota aquele dronezinho e ele vai saber exatamente onde está furado ali, tá? Então, essa é uma das tecnologias que a gente usa. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Não, só vou ressaltar de novo a importância, né? Porque a gente mapeia muito vazamento graças à população que nos auxilia com o aplicativo Compesa também. Porque nesse aplicativo você também vai ter uma abazinha lá, onde você vai ter a possibilidade de indicar onde tem vazamento. Imagina que você está andando você vem da sua casa para a escola, por exemplo, e você vê naquela rua ali, no caminho que você passa, um vazamento de água. Você vai ali no aplicativo e em menos de 5 segundos você vai mandar uma mensagem para a Compesa via aplicativo, dizendo que ali tem um vazamento, ok? Então, esse aplicativo é muito bom, principalmente nessa questão, nesse contato da população com a empresa. É muito interessante, realmente. E o projeto incentiva a pesquisa de campo e a coleta de dados sobre o consumo de água. A Compesa possui programas ou canais para engajar a população na identificação de problemas ou na proposição de soluções relacionadas ao uso da água? Então, essa é uma excelente pergunta, aliás. Em relação a projetos, tem um em especial, são vários projetos que a Compesa tem para engajamento da população, tá? Mas eu quero citar um, porque tem a ver com o que a gente está fazendo aqui. Se chama Desafio Educativo Socioambiental. O que é esse desafio? É uma parceria que a Compesa tem com a Secretaria de Educação do Estado. E essa parceria, ela promove um programa educativo, eu estou lendo aqui porque eu não... que incentiva a participação de estudantes em ações e produções com foco em questões socioambientais. Ou seja, é um programa que a Compesa, de incentivo da Compesa, em que vai haver produções tipo essa que vocês estão fazendo aqui. Vocês podem escrever esse projeto e eles vão concorrer a algum tipo de divulgação, algum tipo até de premiação, sabe? E esse é um programa que a Compesa tem diretamente com a Secretaria de Educação do Estado. Mas existem outros programas também. Tem o programa Conviver Compesa, que é o programa que vai na comunidade, faz algumas ações com a comunidade e tenta engajar essa comunidade para a importância, né, da conservação socioambiental, certo? Entre outros aqui, Programa Florestar, que incentiva o reflorestamento florestal, que incentiva, né, o reflorestamento, enfim, diversos programas. Mas eu quero deixar esse em evidência, que é o Programa Educativo Socioambiental, porque ele tem uma ligação direta, né, com a Secretaria de Educação. Entendi. E por último, quais são as perspectivas futuras da Compesa em relação à sustentabilidade hídrica, incluindo investimentos em novas tecnologias, fontes alternativas de água e programas de educação ambiental? Então, em relação a perspectivas futuras, a Compesa trabalha com 3 eixos, tá? O primeiro é o investimento em infraestrutura, depois a modernização e a eficiência da operação e, por fim, os programas educacionais, né, em educação ambiental. A gente vê que os investimentos em infraestrutura já acontecem há diria até algumas décadas, né? Porque realmente é bem obsoleto o material com o qual a gente trabalha ainda, mas a gente já percebe que algumas unidades estão sendo reformadas, boa parte das adutoras estão sendo trocadas, enfim. Então, esse investimento em infraestrutura está acontecendo. A modernização e a eficiência da operação, né? A gente está tentando reduzir bastante as perdas operacionais, tudo relacionado à operação, enfim.
Esse é o segundo eixo. E a educação ambiental, certo? A educação ambiental é fundamental não só para a conservação da água e esgotamento sanitário, mas para a conservação do planeta em si. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu não sei se, eu acho que vocês não vão lembrar, que são muito jovens, mas há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, havia uma campanha que até estava na TV sobre conscientização de consumo de água. Foi numa época até que a gente teve um problema sério hídrico, né, no estado de São Paulo, uma falta d'água grande lá e tal. E quando acontece em São Paulo, a gente sabe que atinge, né, parece que o Brasil é o país todo, o São Paulo é o Brasil todo, né? E aí houve algumas campanhas, entre elas tem uma campanha que era bem interessante. Era uma campanha que incentivava as pessoas a fazer xixi no banho. Fazer xixi no banho vai fazer com que você economize uma descarga daquele xixi que você fez lá no banho. Que você está lá no banho, o chuveiro está ligadinho, né? E aí você vai fazer aquele xixizinho lá, não vai precisar gastar uma descarga. Mas assim, pra gente que está trabalhando no saneamento, a gente sabe que é uma bobagem muito grande, né? Essa coisa de... Sabe por quê? Porque é o seguinte, não é desse jeito que a gente vai... como é que eu posso dizer? Que a gente vai resolver o problema dos recursos hídricos. Porque imagina você o seguinte, imagina que uma descarga de uma casa, ela vai ter uma capacidade, acredito eu, de entre 7 e 10 litros, acredito eu. Aí você fazer um xixi no banho, você vai economizar, digamos, 7 ou 10 litros de água por dia. Em uma casa que tiver, por exemplo, 5 pessoas, vai economizar entre 35 e 50 litros de água por dia, certo? Que pode parecer algo significativo. Mas se a gente parar para pensar em algumas coisas, por que a gente tem que repensar a nossa forma de consumir e não nossa forma só de consumir água? Porque pensando o seguinte, como eu te falei, uma descarga ela vai consumir mais ou menos 10 litros d'água. Vamos arredondar em 10, tá? Você sabe quantos litros de água são necessários para produzir uma calça jeans, por exemplo? Quantos litros de água são necessários para produzir uma calça jeans? Nem sabia. Não tem nem ideia, né? Então, pessoal, para produzir uma única calça jeans é necessário entre 3.500 e 10.000 litros de água. Ou seja, essa calça jeans que você está usando, você teria que fazer 350 ou 1.000 xixi no banho para compensar a água que foi gasta para produzir essa calça jeans. Certo? Outra coisa, carne bovina. 1 quilo de carne bovina. Você tem ideia de quantos litros de água são necessários para produzir 1 quilo de carne bovina? 1 quilo de carne, eu anotei aqui para não me perder, tá? Entre 15.400 e 15.500 litros d'água. 1 quilo de carne. Né? Então imagina quanto xixi no banho a gente ia ter que fazer para economizar 1 quilo de carne que a gente come. Sei lá, numa semana, por exemplo. E assim, uma coisa que eu acredito que está mais dentro do universo de vocês. Celular, smartphone. Quantos litros d'água são necessários para a gente produzir um smartphone? Então, para produzir um smartphone, é necessário que a gente gaste entre 12 e 13 mil litros d'água. 13 mil, algo em torno de 12 ou 13 mil litros de água. Para produzir um smartphone. Então, é nossa relação com o consumo que a gente tem que mudar. Não só com o consumo de água. Nossa relação com o consumo como um todo, né? Então, veja. Só para terminar o último dado, um par de tênis vai levar entre 8.000 e 8.500 litros d'água para ser produzido. Um par de tênis. Quanto par de tênis você tem? Quanto par de tênis eu tenho? Né? Quanto xixi no banho eu vou economizar se de repente eu achar que eu não preciso, sei lá, de 5 pares de tênis? Já que eu só tenho um único par de pé, né? Então, se a gente começar a se conscientizar que é o consumo desenfreado, que é esse capitalismo desenfreado, que é esse consumo desgovernado, que a gente está, sabe, a única casa que a gente tem, que é esse planeta, e ainda assim a gente está destruindo. Se a gente parar de destruir esse planeta, se a gente consumir de forma mais consciente, a gente não vai sofrer por falta d'água ou por escassez de água, né? Só a gente não só economizar água, mas ter um consumo consciente em relação a todas as nossas relações em consumir qualquer coisa que seja. Ok? Achei muito interessante essa última parte. Eu acredito que muitas pessoas não devem saber dessa informação. Então, seu Carlos, muito obrigada. Agradeço o convite, né? E estou sempre à disposição quando precisarem. Estamos agora com o professor Anderson Clis, que vai
vai falar a respeito sobre o resultado e discussões dos dados coletados. Bom, e aí a partir de nossas análises, inferências, reflexões desses referidos dados, nós podemos comparar os diferentes comportamentos dos moradores de cada bairro, né, em relação ao uso da água. Podemos também entender o comportamento, né, a respeito de cada bairro, né, dos moradores de cada bairro, quanto ao reaproveitamento da água, né. Podemos também mensurar quais são os bairros que mais consomem água. Também podemos refletir a respeito da importância das campanhas de conscientização para alertar a população a respeito desse consumo consciente de água. E aí, nesse sentido, né, nós podemos observar que nesse gráfico aqui nós temos a comparação, né, de cada bairro, né, a respeito do consumo de água ali, utilizando essa mangueira para lavar o carro ou a calçada. Então, disparado aqui em primeiro lugar, nós temos o bairro do Campo, né, onde tem o maior quantitativo de pessoas que lavam a calçada ou o carro uma vez na semana, que dá 4 vezes por mês, utilizando a mangueira. Em contrapartida, nós observamos aqui que esse mesmo bairro, né, ele tem um número muito reduzido de pessoas que nunca lavam sua calçada, ou seja, alguém sempre lava a calçada ou lava o carro utilizando mangueira. E isso dá um número muito grande de pessoas que desperdiçam água, acabam desperdiçando essa água. Seguido aí pelo centro. O centro também tem um grande quantitativo de pessoas que vai utilizar, né, a mangueira para lavar o carro ou calçada. Em contrapartida a isso, nós temos aí o bairro Novo, por exemplo, que é um exemplo de bairro que não utiliza quase, né, água de mangueira, por exemplo, para lavar o carro ou calçado. Então nós temos aí um grande quantitativo aqui de pessoas que não lavam, né, o carro ou calçado utilizando mangueira. Nós temos aí um número equilibrado de pessoas que lavam 2 vezes por mês ou 2 a 3 vezes por mês a calçada ou o carro utilizando a mangueira, e um número muito reduzido de pessoas que lavam o carro ou calçado utilizando mangueira. E aí isso confere ao bairro Novo, por exemplo, o lugar de bairro que menos consome. Nós temos também outros bairros aí que estão com um consumo bem equilibrado, né, como é o bairro aqui, só um minuto, o bairro aqui José Abílio, né, que está com uma quantidade bem equilibrada de pessoas que lavam a calçada muitas vezes, né, por mês, ali utilizando mangueira, e de pessoas também que nunca lavam, nunca utilizam aí a mangueira para lavar o carro ou a calçada. Aqui nós temos um gráfico que é com os mesmos dados, né, da questão 1 ainda, só que é um gráfico percentual, um gráfico de barras horizontal, que também nos mostra, né, o quantitativo aí, né, o percentual de pessoas. Então, por exemplo, aqui nós estávamos comparando o bairro do Campo, né, nós observamos que 45% das pessoas do campo utilizam aí a mangueira para lavar a calçada uma vez por semana. Então é um número bem exagerado aí, seguido pelo centro. Observamos aqui que o centro tem ainda um quantitativo muito grande de pessoas que utilizam a mangueira para essa finalidade, tá certo? Em relação à questão 2, né, do nosso questionário, nós tínhamos aí a questão da média de banho, né, a duração do banho ali das pessoas. E aqui nós encontramos alguns dados bem alarmantes, né? Nós observamos que o centro, por exemplo, ele lidera novamente aqui essa questão do gasto de água com banho. Nós observamos que, por exemplo, 9 pessoas gastam um tempo aí de 6 a 10 minutos para o banho, né? Seguido aí por 6 pessoas que utilizam-se de 11 a 15 minutos para tomar banho, e nós temos aqui ainda 3 pessoas que utilizam mais de 15 minutos, inclusive nos dados aí nas pesquisas nós tivemos pessoas que relataram passar mais de hora, né, com o chuveiro ligado ali tomando banho. Isso é muito preocupante. Nós observamos aí que o centro está numa situação gritante. Em contrapartida, né, nós temos por outro lado aqui que o bairro Novo, por exemplo, ele é um bairro, né, onde as pessoas não demoram tanto assim no banho. Nós observamos, por exemplo, que 4 pessoas, é um dos maiores quantitativos aí de pessoas que demoram até 5 minutos no banho, né, ele está bem equilibrado, observem aqui a barra de cor roxa, né. Nós temos que 6 pessoas demoram de 6 a 10 minutos no banho, e vejam que aqui, por exemplo, em mais de 15 minutos nós temos um número mais exagerado, né? 5 pessoas que demoram no banho, demoram mais de 15 minutos no banho. Mas aqui de 11 a 15 minutos nós temos um quantitativo reduzido. Então esses quantitativos eles vão equilibrando-se, de modo que o bairro Novo, por exemplo, nós temos também o Campo, né, que não gasta tanta água. Enquanto o Campo gastava muita água lavando a calçada, aqui nós temos que os moradores do Campo, eles não vão gastar tanta água. Por exemplo, aqui nós não temos nenhuma pessoa que demore mais de 15 minutos no banho. Então o Campo ele é um dos segundos exemplos aí que menos gasta água com banho. Tá certo? Embora existam aqui, né, muitas pessoas que demoram ainda 11 a 15 minutos no banho, mas o quantitativo aqui, que não tem, né, pessoas que demoram mais de 15 minutos no banho, e aquelas pessoas, são muitas, né, as pessoas que demoram até 5 minutos no banho, compensam, né, esse paralelo aí, esse balanço do tempo no banho, e claro, vai resultar aí um gasto de água diferente. Em relação à reutilização da água, nós tivemos aí disparado, né, o centro
enquanto o centro ele é um bairro que gasta muita água, ele é um bairro também que reutiliza muita água. Então observamos aí que o centro, né, tem um maior quantitativo aqui de pessoas que frequentemente gastam água e o menor quantitativo de pessoas que não se importam com a questão ali de reaproveitar a água, tá certo? Então observamos aqui que seguido, né, pelo Cruzeiro, né, o Cruzeiro também vai seguir essa mesma taxa de variação aqui descendente, né, observamos que tem um grande número de pessoas que frequentemente reaproveitam a água e lá no final vão ter poucas pessoas que realmente não se importam em reaproveitar essa água, em aprender a respeito desse reaproveitamento de água, né. Em contrapartida, nós temos aqui, por exemplo, o José Abílio, onde nós temos um quantitativo muito preocupante de pessoas que não têm interesse em aprender a reaproveitar a água, tá certo? Veja, em relação aos vazamentos de água, nós também fizemos estava, né, entre os tópicos de nossa pesquisa, e aí nós podemos constatar com isso que a grande maioria dos bairros não tem, né, como é que eu posso dizer? Não tem grandes vazamentos de água, não tem problemas com desperdício por vazamento de água, tá certo? Mas, em todos os bairros, sem exceção, nós vemos que alguém observou que existem pequenos vazamentos de água. Então, nós vemos que a grande maioria não tem problemas graves, mas ainda assim existem probleminhas ali, pontuais, que os moradores vão observando. E aí, algo alarmante é que aqui no campo, por exemplo, nós podemos observar alguém, no caso, alguns dos moradores, cerca de 6 moradores, eles observaram vazamentos frequentes de médio porte. E aqui, com exceção da Coab, algum morador, né, sempre um morador, ele vai observar que existe um grande vazamento, com exceção da Coab, tá certo? Nós temos essa comparação aí. Por fim, em relação aos motivos que fariam os moradores, né, fazer essa economia de água, que fariam com que eles tivessem esse cuidado maior quanto ao gasto de água, nós observamos que a grande maioria, aqui principalmente no centro e no José Abílio, eles teriam uma preocupação, né, com o meio ambiente. Então, o que faria eles economizarem mais água seria justamente a questão do meio ambiente, certo? Mas aí, em contrapartida, nós também temos que, de forma equilibrada aqui com a barrinha de cor amarela, que boa parte dos moradores também, né, vão afirmar que economizariam mais água se isso resultasse em um aumento da sua conta de água, tá certo? Mas em contrapartida, né, a esse fato, nós temos ainda que as exigências, né, os aconselhamentos ali dos órgãos públicos, eles são pouco efetivos, né? Nós podemos observar que pouquíssimas pessoas deixariam de gastar mais água por recomendação, por exemplo, dos órgãos públicos. E aí nós temos também um dado ainda mais alarmante, que é o quê? As campanhas de conscientização, elas são pouco efetivas, ou seja, a minoria das pessoas, pouquíssimas pessoas disseram que deixariam de gastar mais água por conscientização, digamos assim, de campanhas, né, de projetos, como é o caso aqui do Guardiões da Água, né? Isso é muito preocupante. Isso mostra que, além de promover mais ações, nós precisamos conscientizar, né, a nossa população de que essas campanhas existem e elas partem de dados verídicos, né? Por exemplo, para este trabalho, nós partimos de dados divulgados pela APAC, né, na Agência de Águas e Climas aqui de Pernambuco, que mostra que os quantitativos de chuva nos últimos períodos aí, no inverno, né, período de inverno, não foi suficiente para que os reservatórios eles pudessem chegar a um nível ali para fornecer um fornecimento de água normalizado nas cidades. Isso é muito preocupante, né? Se a grande maioria não economizaria água pela questão de campanhas, projetos que partem desses dados estatísticos, de estudos que são feitos, então isso significa que essas pessoas não estão cientes de que esses dados eles partem de uma realidade, eles partem de pesquisas sérias, né? E por fim aqui nós podemos mensurar, né, não é um dado tão preciso, mas podemos mensurar a quantidade, o quantitativo de água gasto, né, pelas pessoas entrevistadas em cada bairro, né, levando em consideração o quantitativo de pessoas de cada bairro. E disparado, gente, nós tivemos aqui o centro com mais de 50 mil litros de água num período aí de 30 dias gastos com banho e lavagem de calçada e carro, tá certo? Nós tivemos aí seguido, né, pela Coab, que é Coab e na verdade José Abílio também, nós observamos aqui que eles estão bem comparados ali, né? Está parecido o consumo de água deles. Seguido, claro, pelo campo, né? O campo também tem um grande, digamos assim, tem um grande quantitativo de água gastada, né? Com essas situações. Nós também temos o Cruzeiro e, por fim, aí o Bairro Novo, sendo que o Bairro Novo, comparando aí, é o dos que menos gasta água com essa questão do banho e lavar calçada, né? Gastando aí pouco mais de 30 mil litros de água, tá certo? Isso num período de 30 dias, podemos fazer essa mensuração. Então, a partir do que o professor Anderson nos falou, observamos que a importância do projeto Guardiões de Água molda a mentalidade das pessoas em relação ao consumo. A partir dos dados observados, observamos que, justamente, os bairros que mais consomem água são os que menos levam em consideração
projetos e pesquisas de motivação para o consumo consciente. Então, galera, muito obrigada por ter assistido nosso podcast e seja você também um guardião da água.